Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para a continuação da resolução da prova modelo número 7 do professor José Carlos, agora com a questão número 6 de escolha múltipla. Diz-nos o seguinte: na figura está representada no plano complexo a circunferência, podemos ver aqui na imagem, centrada na origem e que contém o ponto B. Sabemos ainda que o ponto A pertence à circunferência e ao semi-eixo positivo dos reais. Sabemos que o ponto B, este aqui, é a imagem geométrica de um complexo Z1 que se encontra na forma algébrica, escrito na forma algébrica, como 2 raiz 3 mais 2i. Sabemos ainda que o ponto C é a imagem geométrica de Z2, cuja forma trigonométrica é cis de menos π sobre 2. Sabemos ainda que os pontos D e E pertencem à circunferência e são simétricos em relação ao eixo imaginário. O que é que isto me quererá dizer, eles serem simétricos, D e E serem simétricos relativamente ao eixo imaginário? Quer dizer que, se eu considerar este ângulo DCE, né, o eixo imaginário divide este setor circular em dois setores exatamente iguais, ou seja, com a mesma amplitude. Os ângulos AOB e DCE têm a mesma amplitude. Tudo bem, ou seja, se eu souber este ângulo AOB, eu também saberei o ângulo DCE, visto que é-me descrito aqui que tem a mesma amplitude. Qual das seguintes condições pode então definir a condição da região que está assombreada? Bem, eu não vou olhar para as opções, vou olhar apenas no final. Quero tornar este vídeo um pouco mais didático e vou tentar construir a região do zero, né, da raiz. Olhando para esta região, que tipo de região é que eu terei aqui? Bem, eu terei aqui assim, considerando aqui a circunferência, seria no espaço interior à circunferência, né? Então estarei aqui a falar de um círculo, então vou pensar na região, na estrutura da região em complexo na qual eu obtenho um círculo, que é exatamente esta, módulo de Z menos Z, vou chamar ZA para não nos confundir com aqueles Z1 e Z2, isto menor ou igual do que o valor do raio, onde ZA é exatamente as coordenadas, representa o centro do círculo neste caso. E depois também tenho aqui uma zona interior a duas semirretas, que há de ser esta semirreta CD e também a semirreta CE. E esta zona, e reparem que a zona sombreada há de ser a interseção destas duas ideias, ou seja, o círculo intersetado com esta zona interior das semirretas. Então terei uma interseção, esta zona interior às semirretas há de ficar sempre descrita desta forma: argumento de Z menos ZB, eu já explico o que há de ser aquele ZB, e a ter uma variação angular entre dois ângulos, assim um θ1 e aqui um θ2. Este ZB é exatamente a origem das semirretas. O que eu vou tentar fazer neste exercício é construir esta região e depois enquadrar a região construída em alguma, né, rezemos para que dê alguma destas opções. Bem, vou começar pela circunferência, ou melhor, vou começar pelo círculo. O raio deste círculo, dizem-me aqui que temos uma circunferência centrada na origem, quer dizer que o centro da circunferência é a origem do referencial. Sendo o centro da circunferência a origem do referencial, esta condição ficará apenas módulo de Z, visto que se eu tiver menos o centro do referencial seria 0 mais 0i, o que ficaria apenas com o Z. O que eu tenho que terminar agora é o raio da circunferência. E o raio da circunferência há de ser o comprimento de AO, quer dizer, o comprimento de OB. E o comprimento de OB, sendo que B é a imagem geométrica deste complexo Z1, quer dizer que o comprimento de O até B não será nada mais do que o módulo
de Z1. Sendo que o módulo Z1 se calcula através da raiz quadrada da soma dos quadrados da parte real e da parte imaginária. Então teria aqui 2 raiz 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 raiz 3 ao quadrado. O quadrado do produto é o produto dos quadrados, ou seja, ficaria 4 vezes 3, que é 12, mais 2 ao quadrado, que é 4. 12 e 4 dá 16. Obteria então raiz quadrada de 16, o que é exatamente igual a 4. Quer dizer que esta primeira região, o círculo, obteria módulo de Z menor ou igual do que 4. E então teria esta primeira parte da região já construída. Enquadrando aqui com as opções, não pode ser opção A. Agora vou construir a zona interior às semirretas. Vou tentar identificar a origem das semirretas. A origem das semirretas é exatamente aquele ponto C. O que me diz aqui é que se é a imagem geométrica de Z2. Então interessa-me transformar este Z2 para a forma algébrica, o que é bastante simples. O módulo de Z2 é igual a 1. O argumento aqui do complexo é menos π sobre 2, o que Z2 só pode ser então igual a menos I. Se abrissem para cosseno de menos π sobre 2 mais I sendo menos π sobre 2, obteriam exatamente este valor. Mas estamos aqui perante um número complexo especial. É um número, sempre que tiverem menos, o argumento for menos π sobre 2, vocês estão perante um número complexo que é um imaginário puro, mas com coeficiente negativo. E visto que o módulo é 1, então Z2 é exatamente igual a menos I. O que quer dizer que o centro, a origem a origem da semirreta será menos I. Então eu aqui nesta segunda região, eu teria que ter argumento de Z menos, abrir parênteses, menos I, o que obteria Z mais I. E ter Z mais I quer dizer que a opção D estaria de fora. Agora, o que me vai decidir entre a B e a C será exatamente esta variação angular. Para obter esta variação angular, eu tenho a origem da semirreta, que é o ponto C, e traço uma linha paralelamente ao eixo dos reais, que vai ser o meu ângulo zero. Agora terei que ter em atenção o seguinte: se eu fizer a abertura da semirreta neste sentido, o ângulo é positivo. Se fizer a abertura da semirreta neste sentido, o ângulo será negativo. Olhando para a minha região, eu tenho duas hipóteses. Ou vou fazer esta abertura toda aqui, até chegar aqui, até chegar exatamente aqui, ou então vou-me deslocar pelo sentido negativo, mas se me deslocasse pelo sentido negativo, quer dizer que pode ser feito, não há problema, mas esta variação angular, ou melhor, estes ângulos teriam de ser negativos. Como não são positivos, então eu vou ter que pensar mesmo em fazer esta abertura. Esta primeira semirreta será então o meu θ1 e depois a segunda abertura há de ser o θ2, isto também viajando aqui pelo sentido positivo. Bem, o que interessa agora é determinar então estes valores. Mediante o que me dizem aqui, os ângulos ABO, ou melhor, AOB, peço aqui desculpa, AOB, que seria este ângulo, eu vou chamar alfa a este ângulo, é exatamente igual ao ângulo DCE, que é este ângulo aqui. Então, se eu souber alfa, eu sei este ângulo. E se depois me dizem que D e E são simétricos relativamente ao eixo imaginário, então este θ1, eu vou exprimir aqui θ1, será exatamente igual como se eu viajasse até 3π sobre 2, até aqui ao eixo imaginário, mas o semi-eixo negativo, o que seria 3π sobre 2, e subtrair metade da amplitude do ângulo DCE, ou seja, que será basicamente, visto que o ângulo DCE é igual a alfa, metade será então alfa sobre 2. Esta será então a minha ideia para eu determinar o valor de
θ1. Para esse efeito, eu tenho que determinar alfa em primeiro lugar. Então vou colocar aqui um cálculo auxiliar. Como é que eu vou determinar alfa? Bem, se eu sei que alfa é o ângulo de A ou B, e sei que A pertence à circunferência e ao semieixo positivo dos reais, logo este ângulo alfa é exatamente o argumento deste complexo Z1, visto que a imagem geométrica desse complexo é o ponto B. Então, sendo assim, eu vou dizer aqui alfa há de ser o argumento de Z1. Argumento esse de Z1 pode ser obtido através da tangente do arco tangente, ou tangente menos 1, como vocês conhecem, do quociente entre a parte imaginária, que é 2, e a parte real, que seria 2 raiz quadrada de 3. Fazendo aqui uma pequena simplificação, eu podia cancelar aqui os 2, ficaria com 1 sobre raiz 3, e racionalizando os denominadores, multiplicando e dividindo pela raiz 3, eu obteria tangente menos 1 de raiz 3 sobre 3. E tangente menos 1 de raiz 3 sobre 3 é exatamente igual a π sobre 6. Logo, o meu alfa é π sobre 6. E se alfa é igual a π sobre 6, eu estou em condições de calcular neste momento o valor de θ1, sendo que θ1 seria igual a 3π sobre 2 menos π sobre 6 a dividir por 2, o que me daria π sobre 12. Reduzindo então ao mesmo denominador, multiplicando esta fração, o numerador e o denominador, por 6, eu obteria que θ1 seria 6 vezes 3, 18, menos 1 daria então 17π sobre 12. Este seria então o valor de θ1. O valor de θ2, visto que depois esta amplitude seria exatamente π sobre 6, eu poderia dizer que θ2 seria exatamente igual a θ1 mais π sobre 6. E sendo assim, isto seria exatamente igual, θ2, poderia então multiplicar aqui por 2, de modo a obter o mesmo denominador, com 12, e 17 mais 2 dar-me 19π sobre 12. Sendo assim, tenho então esta região interior às semirretas construída, o que obteria exatamente a seguinte descrição da região. θ1 seria 17π sobre 12, menor ou igual do que argumento de Z mais I, menor ou igual do que 19π sobre 12. E sendo assim, a opção correta só pode ser a opção C. Fico-me então por aqui. É sempre um prazer enorme ajudar. Fiquem ligadinhos porque eu volto já de seguida. Até já. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.